Boa noite, hoje episódio 312 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia para um ano, e serão 365 vídeos de uma perspectiva, de uma realidade, de um contexto, de um momento, de um instante da minha vida, de uma cápsula do tempo para o meu eu do futuro. E mais como um bate-papo até, uma ideia filosófica, lembrando sempre que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, a ideia está tentando entender, perceber e compreender o mundo e a complexidade de uma visão mais profunda da realidade. E é cada dia buscando algo que seja maior que o meu ego, e entendendo que meu ego é nada, é a fragilidade da minha existência, é o que dá a possibilidade de compreender algo muito mais profundo, né? Então, acho que eu falei um pouco sobre a misericórdia, mas que o vídeo de hoje já está aí no título. Eu queria falar sobre uma ideia fictícia de programabilidade da realidade. E como que seria essa ideia fictícia em que você poderia deixar registros e blocos para o futuro condicionado a diferentes perspectivas e realidade por meio de uma indução, de uma intenção, né? Então, o que seria esse universo, essa ideia utópica que não condiz com a realidade? Seria algo como meio que moldar a própria realidade através de voz, imagem, textos, né? Uma forma de processar e levar um maior número de fontes de perspectivas para as unidades associadas a essas realidades, né? Essas almas, né? Que possam refletir diante dos seus olhos, que é a janela da alma, e afirmar esse bloco construtor da realidade, e passa a vir a ser quantificado, né? De certa forma, pelo maior fato ou pelo maior número, né? De comentários e afirmação de uma narrativa, um discurso, né? O que seria isso, por exemplo? Se eu quero saber se o preço do arroz está caro, o maior número de pessoas falando, conversando, digitando e falando sobre o preço do arroz daria uma maior percepção de diferentes tipos de consciência e pessoas. Qual que seria o número real do maior número democrático que considera a variação do preço do arroz, por exemplo? Então, assim como a expressão de uma pessoa poderia externalizar uma realidade mais concreta, essa realidade poderia passar uma percepção de que, se essa pessoa enxerga, observa ou vê muitas outras pessoas dizendo que o preço do arroz está bom, que está baixo, ela vai entender então que, na verdade, isso que é a realidade, né? No sentido de que tá todo mundo falando que o preço do arroz é baixo, então significaria que, na verdade, eu estou tendo a percepção fictícia de que o preço do arroz ele está caro, mas que na verdade está barato, e que meu poder aquisitivo não atende a uma demanda com relação do que é. Bom, uma ideia fictícia filosófica bem interessante de como a percepção do que é e do que não é, diante a ausência de ter uma resposta concreta ao do que poderia vir a ser. Bom, ficou confuso essa parte. Mas nessa ideia de programabilidade, não sei nem se poderia dizer assim, da realidade, seria mais a programabilidade do livre-arbítrio, a programabilidade de forma indutiva, inconsciente, de percepção de que talvez a flexibilidade da realidade está naquilo que nós acreditamos do que é, para aquilo que nós já criamos e do que já veio a ser. O meu eu do futuro, talvez você entenda mais disso que está falando hoje do que o que você está expressando hoje, né? Por falta de entendimento e compreensão de criar uma narrativa de um universo fictício, né? E como é interessante o tanto de coisas que são
programáveis que eu estou sujeito e refém a uma realidade que é difícil de distinguir o que de fato é pela distância, né? Então, isso me desconforta atualmente por não ter a afirmação que de fato está acontecendo nos Estados Unidos, na China, na Indonésia, na Turquia, no Paquistão, no Japão, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, na Ucrânia. Tudo o que é, o que está acontecendo, o que de fato expressa, além da minha bolha de experiência existencial, daquilo que me aproxima ao meu toque, e que de resto tudo é visual, tudo que eu ouço. Então, poderia dizer então que se não fosse por esses outros canais, nada poderia estar acontecendo, porque se eu estou nesse ritmo, nesse ciclo vicioso de trabalho, casa, casa, trabalho, e eu não consigo ter essa percepção profunda do que realmente está vindo a ser, porque se não são pelos canais de mídia, eu teria que ter uma condição financeira suficiente para eu poder me deslocar para ver com meus próprios olhos, né? É algo que mostra um pouco da nossa fragilidade e nossas certezas diante daquilo que observamos e vivemos. Por isso que hoje, naquilo que eu acredito, naquilo que eu busco de realização e aquilo que eu sei que pode acontecer, busco muito mais em narrativas e perspectivas de programabilidade da realidade, que seja em voz e imagem, daquilo que é contra aquilo que eu acredito. E no momento em que não há mais afirmações contra, é que de fato aquilo que você acreditou que a realidade se afirmou. E isso é curioso. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo amedrontador, né? Então, é uma forma de visualizar, entender e compreender. E que estou muito satisfeito com essa disciplina. E que essa próxima semana, se iniciando já hoje, né? Eu continue na mesma intensidade, que colho os frutos e as demandas igual colhi na última semana. Então estou muito feliz comigo mesmo com relação ao meu trabalho, e que agora, para os próximos meses e anos, a relação de trabalho talvez vá mudar drasticamente, porque no momento em que a demanda por emprego ela é menor do que o aumento do desemprego, tem mais pessoas ficando desempregadas do que empregos sendo gerados. Isso é uma percepção de sufocamento, de estresse, de caos tão grande, porque você não tem possibilidade de se deslocar ou de buscar mecanismo que assegura a sua condição financeira ou de acesso. Isso, de certa forma, com certeza deve gerar muito estresse. Espero que a solução e a resolução para um futuro não tão distante em que empregos e a relação de emprego e empregado seja mudado de forma que atenda às necessidades das pessoas. Eu nem sei porque eu estou pensando nisso agora, mas é algo que eu sei que uma orientação espiritual, poderia dizer assim, mas é uma coisa pessoal. Disse que eu teria que estar posicionado em algo que possa escalonar, em algo que esteja de acesso, de que há necessidade de muitas pessoas, porque a ideia de se gerar valor, a ideia de se perpetuar, está atuando em algo que é de valor, né, para todo sempre. E o dinheiro e o financeiro, se é uma linguagem que é algo que vai se perpetuar para os próximos 100, 150 anos ainda, talvez mais, infinitamente, até mudar essa percepção de ideia. Antigamente era escambo, né? Hoje é ideia de dinheiro. Talvez seja tudo em forma digital, em forma da palma da mão ou de uma marca.
Não sei, dá pra saber, né? Mas talvez seja tudo mais fácil, né? No futuro. E a tecnologia esteja aí pra facilitar tudo, né? Que seja sempre em prol do bem para o bem, né? E em resumo, a realidade talvez seja um tecido de narrativas vibracionais em que não só a voz e a imagem são fios que, quando se entrelaçam por muitas consciências em sincronia, não apenas descrevem o mundo, elas descrevem de forma que realmente possa mudar, né? Ou não, né? Mas que esse mecanismo ele tem também a expressão de duplo sentido, né? Tanto para o bem como para o mal, quando usado para criar narrativa do amor, compaixão, expansão, com princípios e valores humanos, pode gerar uma liberdade gigantesca, né? E então pode gerar a verdadeira liberdade, mas também pode aprisionar, né? Quando está repetindo em um ciclo vicioso de medo, escassez, violência e dos 7 pecados capitais. Então tudo depende da intenção e da qualidade da fonte que alimenta essa programabilidade. Espero que um futuro que vivemos, a programabilidade esteja adotada a uma realidade em que todos expressam princípios e valores humanos para que todos entendam e compreendam de uma forma positiva e que, na percepção de alguns, seja de algo que não seja chato, né? Mas em dado momento não passa a ser chato, né? Que quando é a intenção para o bem, surge muitas coisas de alto nível de qualidade, né?